Boa noite, meus irmãos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar os nossos pensamentos e fazermos uma prece para agradecermos esses momentos que estamos aqui reunidos para estudarmos esta doutrina que nos consola e nos conforta nestes momentos em que estamos vivendo com tantas dificuldades, que possamos ter a certeza de que Deus está conosco, de que os bons espíritos estão sempre nos abençoando e nos amparando, nos guiando no bom caminho. Obrigada, meu Deus, fica conosco, ilumina-nos, Senhor, nos nossos propósitos. Clareia, Senhor, as nossas mentes. E com esta prece, damos por iniciado o nosso culto do lar na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Hoje, segunda-feira, daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. O capítulo 8, da emancipação da alma, sono e os sonhos. Pergunta 400 a 412. Qual a definição da palavra emancipação? No dicionário está descrito que é a ação de ser ou de se tornar independente, livre. A doutrina espírita define o sono e o sonho como sendo esse fenômeno da emancipação da alma. Na pergunta 400, Kardec questiona: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ele está feliz preso ao corpo? É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere, a prisão. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então o espírito anseia ser livre. O corpo físico é esse invólucro grosseiro, material. Nós já estudamos que os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades do espírito. Essas manifestações elas ficam limitadas aos meios que eles possuem, aos órgãos. Porém, as faculdades, elas são do espírito. Logo, quanto mais livre, mais tem possibilidade de exercer. Por isso, o corpo para o espírito é uma prisão. No livro A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados como sobrenaturais, no item 23, está escrito: embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Então, o espírito se encontra preso ao corpo pelo perispírito. O perispírito é a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Essa resposta está na pergunta 135A e é uma anotação de Kardec. Ele, por consequente, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se, então, o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma,
fenômeno que se produz sempre durante o sono. Então, qual é o momento, o instante em que a presença do espírito não é necessária à vida de relação? É a hora em que vamos dormir. Por isso o espírito aproveita para se libertar. O espírito deixa o corpo para viver a vida espiritual e o corpo vive a vida vegetativa. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Tem necessidade de descanso a alma? Uma pessoa que tenha vivido 90 anos, 30 anos ela passou dormindo, ou seja, 1/3 da vida. Teria alguma utilidade para o espírito esse tempo que ele passou dormindo? 30 anos? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, a hora do sono é a hora em que o espírito se desprende do corpo, desprendimento parcial, porque ele continua ligado ao corpo pelos laços que o unem. E ele vai ter com seus afetos, entrar em contato com seus orientadores espirituais, fazer visitas dentro do seu limite de compreensão e desenvolvimento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, a hora de dormir, item 38, está escrito: o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Então, nós sabemos que é através do sono que nós restauramos as nossas energias, que nós mantemos o nosso corpo saudável, melhoramos a nossa qualidade de vida. E o espírito? O espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, ele vai se revigorar, ele vai se fortalecer. Continua a mensagem. Aure, absorve no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Aproveitamos esses momentos para aprendermos com os espíritos. Recebemos conselhos. Quantos de nós, quando acordamos, nos lembramos de conversas que tivemos, de imagens, de lugares, de pessoas que nos são desconhecidas e que em algum momento passamos por esses lugares, passamos por essas pessoas ou por algum momento na nossa vida e temos a impressão de já termos estado lá, de já termos vivido aquele momento, pois durante o sono, provavelmente, lá estivemos. No capítulo 8 do livro Os Missionários da Luz, André Luiz nos esclarece que durante o sono, o desprendimento não somente nos conduz aos locais de nossos interesses, no convívio de espíritos afins, mas também a tarefas de estudo e esclarecimento. Fala-nos do Centro de Estudos para Encarnados. Que interessante, né? Com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores
das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem as lições dos benfeitores espirituais. Continuando a mensagem do Evangelho, no item 38, da hora de dormir, está escrito: mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se acha compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Precisamos elevar nossos pensamentos a Deus e entrar em comunhão com a espiritualidade maior, deixando os nossos vícios, as nossas paixões, que sempre nos arrastam para lugares inferiores. Vamos trabalhar na espiritualidade, vamos estudar, vamos ultrapassar essa barreira que nos prende à terra. Para isso, é claro, precisamos cultivar bons hábitos, boa leitura, programas edificantes e, acima de tudo, quando formos dormir, não esqueçamos da prece, a prece sincera, de coração, e não aquela que pronunciamos palavras vazias. É importante este momento para determinarmos aonde gostaríamos de ir. Na pergunta 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como podemos ter certeza que o espírito se libertou? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Nós já falamos sobre isso. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. As faculdades dos espíritos, elas se ampliam durante o sono, pois o corpo repousa e o espírito se liberta. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo Subconsciente e Sonhos, ela nos dá o seguinte conselho: estabelecendo um programa de sonhos bons, será possível dar ordens ao subconsciente, ao mesmo tempo racionalizando o material perturbador nele já depositado. Antes de dormir, cumpre sejam fixadas as ideias agradáveis e positivas, visualizando aquilo com o que se deseja sonhar, certamente para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral e espiritual. Então, podemos programar os nossos sonhos, fixando ideias agradáveis e positivas. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Todas as pessoas sonham.
uma vez que o espírito continua em plena atividade enquanto o corpo físico dorme. Apenas não se recordam dos acontecimentos ocorridos na outra dimensão da vida. Como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. Um exemplo claro é que quando em estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados, o espírito se utiliza dos sentidos, da audição, do paladar, do olfato, para receber as impressões do mundo corporal. Estando ele parcialmente liberto, ele não precisa desses sentidos, ele não precisa do olho para enxergar, já que os tem por todo o ser. Porém, quando ele retorna ao corpo, dificilmente conserva tais impressões, porque não as recebeu diretamente desses órgãos materiais. No livro Os Mensageiros, capítulo 38, André Luiz anota as observações do orientador espiritual a respeito das instruções que os espíritos transmitem aos encarnados, quando estão desprendidos parcialmente do corpo, através do sono. E o que mais lhe causava estranheza era o estado em que eles aí se apresentavam. A grande maioria sem entenderem o que se passava, poucos lúcidos, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Por quê? Sendo o corpo físico constituído de matéria grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Em outras palavras, as vibrações do espírito parcialmente liberto pelo sono são distintas das vibrações do espírito revertido do corpo físico. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores da boa sorte, pois que é absurdo crer sonhar em tal coisa e anunciar tal outra. A gente às vezes tem mania de achar que sonhou com um animal, a gente tem que jogar, a gente acha que sonhar com cobra tem alguma coisa a ver com as nossas inimizades, mas os espíritos continuam. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então, ela é uma imagem que está mais associada à realidade do espírito. São também uma recordação. Por fim, podem algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que, no momento, ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Então os espíritos eles podem se aproveitar para nos aconselhar,
né? Nós não devemos nos deter muito no significado dos sonhos, comparando os sonhos com a nossa realidade quando acordamos. Podemos ter uma recordação do passado, como já foi falado, ou até mesmo um pressentimento do futuro. Quantos testemunhos de sonhos que revelaram o futuro? No Velho Testamento, por exemplo, na Gênesis, quando José é chamado para desvendar o sonho do faraó, que havia sonhado com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas de milho cheias e boas e 7 espigas secas, miúdas e queimadas, o que para nós, de repente, não teria menor sentido. José conseguiu dar significado àquele sonho, dizendo que eram 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Mas precisamos ter cuidado, porque os espíritos inferiores, eles aproveitam das nossas crenças, das nossas fragilidades, das nossas ignorâncias, para nos amedrontar, para nos causar pânico. Precisamos vigiar. No livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira e ditado por André Luiz, Perante os Sonhos, nós vamos finalizar com essa mensagem. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo há sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Acautelar-se quanto às comunicações dos intervivos no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é a calma para o espírito aprisionado à tensão. Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se origina de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. O espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações e rejeita as questões loucas. Está escrito em Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo.
que possamos aproveitar esses ensinamentos hoje, à noite, quando formos dormir, elevarmos o nosso pensamento a Deus e agradecermos por tudo aquilo que estamos vivendo e pedir para que o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais possam nos guiar por caminhos elevados, por lugares que possam nos ajudar no nosso aprendizado, no nosso aperfeiçoamento. Obrigada, meu Deus, por tudo. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus.